Olá, 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O tema da campanha nacional deste ano é o trabalho infantil que ninguém vê. Sobre esse assunto, eu converso com a doutora Elaine Venâncio, psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar honrando a TV Alesp. Que agradeço. Também temos em ambiente virtual a doutora Nayara dos Santos da Silva, que é secretária executiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Priscila, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de trazer luz nesse tema. Que agradeço. Bom, e para começar, doutora Nayara, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Temos aí índices altos de ainda trabalho infantil? Infelizmente, o Brasil tem um ranking de destaque desse tipo de exploração e vulnerabilidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós estamos, né, em comparação ao mundo... Oi, doutora. Em relação ao mundo, um comparativo? Eu não posso trazer aqui agora os dados exatos, mas nós sabemos que a exploração no Brasil começa desde a nossa socialização e até hoje é algo muito difícil de ser equiparado. Doutora Elaine, vamos falar um pouquinho desse impacto, né? Infelizmente ainda temos muitas pessoas em vulnerabilidade aqui no país, as crianças são bem atingidas. Sim, são muito bem atendidas, a gente tem uma triste realidade, né? A maioria das crianças que estão dentro desse trabalho infantil, que são vítimas dessa exploração, elas têm o seu desenvolvimento infantil extremamente vulnerável. Sabemos hoje que o desenvolvimento do ser humano é até os 25 anos de idade. Então, quando nós colocamos essas crianças, né, vítimas, né, dessa exploração de trabalho, elas perdem o brincar, o seu desenvolvimento intelectual e a sua saúde mental e física é muito comprometida. Apesar dos grandes esforços, né, que as comissões, os direitos humanos, a sociedade psicológica, os nossos assistentes sociais, é uma luta constante, mas ainda, como a doutora falou, é uma realidade muito triste e um número muito alto ainda de crianças que são vítimas do trabalho infantil. Doutora Nayara, o que a gente pode entender como trabalho infantil? Bom, o trabalho infantil é qualquer forma de exploração infanto-juvenil. E aqui no Brasil, né, por mais que nós tenhamos uma legislação muito robusta e que o Brasil seja signatário aí das convenções da OIT, nós ainda temos uma vasta dificuldade do reconhecimento dessa atividade como uma exploração. Nós temos a lista TIP, né, que está dentro de todos os tipos de trabalhos infantis aqui no Brasil. E para você reconhecer, né, para além da idade, né, porque muitas pessoas me questionam, mas como que você pode verificar o trabalho infantil? O trabalho infantil ele é vedado a partir do 0 até os 14 anos, então do 0 aos 13 é totalmente vedado, e todas as atividades laborais, que seja em área de trabalho urbano, comércio, indústria, trabalho contínuo, como é extração, sazonal, em áreas de campos, áreas de plantações, ou a forma que esse trabalho é dado, com o tipo de material que entra em contato para essas crianças, ou o tipo de trabalho autônomo, né? Nesse caso, não pode ser constituído como trabalho autônomo, mas a exploração dessas crianças nesses eventuais, como vendedores ambulantes, flanelinhas. Temos também os estabelecimentos privados, né, como vamos dizer, grandes empresas, galpões, fábricas, vias públicas. Então, toda forma de exploração laboral, inclusive, o trabalho doméstico.
Os trabalhos infantis domésticos, eles estão nessa lista TIP dos piores formas de trabalho infantil e eles não podem ser permitidos nessa fase de desenvolvimento. O que compromete, doutora Elaine, o desenvolvimento de uma criança, tendo ali as responsabilidades de um trabalho, porque todo mundo trabalha, mas tem as cobranças desse trabalho. Então, tem cobrança, a pressão, às vezes a necessidade. Nós temos muitas famílias em estado de vulnerabilidade, então nós percebemos, assim, eu vou falar de São Paulo, que é o meu público-alvo, né? Nem estou falando de campo rural, que é a vulnerabilidade das famílias, a renda familiar da família é muito baixa. Então, traz a criança para uma responsabilidade, às vezes até de chefe de família, sabe? De ter que estar trabalhando para ajudar a sustentar os seus irmãos. Nós vemos muito isso, né? A justificativa da questão da renda familiar. Mas o primeiro comprometimento nós tiramos o direito da criança de brincar. Dentro da psicologia, o desenvolvimento infantil, o brincar é fundamental. É onde ele vai construir toda a sua capacidade de entendimento do mundo interno com seu mundo externo. Então, se você parar um pouco para pensar, uma criança de 6 anos que já ajuda a fazer alguma coisa, por exemplo, uma bala no sinal de um farol, né, nós estamos tirando o direito dela da infância. Né? Vamos mais para frente ainda, né, na idade escolar, né, é lógico que o jardim da infância até o primeiro ensino fundamental, ela está ainda no aprendizado no lúdico. Depois ela vai para o operatório. O que acontece com essa criança? Ela vai trabalhar e ainda vai para a escola. Então ela tem uma evasão maior, né? Ela não consegue ter o contato com a escola, com o brincar, a escola, o aprendizado, ela tem a sobrecarga ainda de um trabalho. Então, você está tirando totalmente o desenvolvimento intelectual dela também, todo esse processo. Né? E isso compromete depois para um adolescente, que aí a sobrecarga é maior ainda, porque ele já é um mocinho, né? Até os 13 anos, e ele acaba levando os irmãos para a escola, ajudando o pai a trabalhar, às vezes numa marcenaria, às vezes no farol, em uma das realidades mais vistas nas periferias, ajudando no reciclado. Né? Então, isso também traz uma vulnerabilidade maior para essa criança no seu aprendizado. Crianças que costumam ser exploradas por esse tipo de trabalho familiar e às vezes até industriais, por exemplo, uma reciclagem, né? Ela acaba sendo uma empresa, uma oficina, elas têm uma sonolência enorme. Elas têm um cansaço, uma fadiga e não tem tempo de brincar. Então, nós tiramos o direito dela do seu desenvolvimento, né, para a vida adulta. Né? Então, basicamente, são esses principais fatores. Né? E automaticamente, ela não tendo a relação do brincar, ela não tem a relação social e ela vai perdendo a referência de sociabilidade com crianças da sua idade. Ela vai crescendo, amadurecendo mais rápido e futuramente nós temos uma fobia, uma instalação de uma fobia social. E isso é muito triste, uma depressão, né, na sua adolescência, né, é assustador também, né, e precisa ser muito bem trabalhado na sociedade para que nós possamos intervir. Né. Mesmo, eu falei bem claramente, começa num simples ajudar o papai e a mamãe na família. Né? E quando a gente vai ver, vira uma complexidade, né, de ações que vai fazer com que esse adulto adoeça no futuro. E talvez tire até a oportunidade dessa criança escolher uma profissão, né, numa orientação vocacional adequada, porque ele não teve essa oportunidade no banco escolar. Doutora Nayara, a doutora Elaine até usou a expressão aqui ajudar, né? Então começa ali com ajudar. Como que a gente pode entender até a diferença do realmente colaborar com a família a
uma exploração? O que significa? Bom, o colaborar, né, como ele mesmo diz, ele colabora na medida daquela criança, daquele adolescente dentro do seu desenvolvimento. Então, o que nós temos aqui com os adolescentes, crianças que estão nas nossas casas, é você aprender a colaborar na vida em sociedade, guardando seus brinquedos, arrumando uma cama, lavando a sua própria louça. É claro que sempre respeitando o desenvolvimento, a faixa etária daquele indivíduo da que nós estamos falando, e o que é esse ajudar na renda familiar, né? Como mencionei anteriormente, qualquer forma de laboro abaixo da idade mínima é uma forma de exploração, é trabalho infantil. Então, não é aceitável que as crianças e os adolescentes trabalhem para prover e sustentar a sua família, uma vez que não lhes cabe essa responsabilidade e bens necessários para que elas possam estar provendo. E nós sabemos, pelo artigo 227 da Constituição, que é responsabilidade da família, da sociedade, do Estado proteger as crianças e adolescentes integralmente. Então, não cabe a essa criança estar compondo a renda. Nós entendemos que a situação atual do Brasil em relação ao trabalho infantil ao longo de todos esses anos, né, em que nós estamos se formando como sociedade, ela está coligada com a miséria, com a pobreza, e sabemos que, à medida que essa criança é inserida no trabalho infantil, ela continua presa nesse ciclo de miséria. Muitas vezes, esses pais, tutores legais, eles não têm o conhecimento adequado de que aquilo que está sendo praticado naquela ajuda está prejudicando o desenvolvimento dessa criança, está prejudicando a sua segurança física, psicológica e que isso vai refletir na estrutura familiar. Por isso que é sempre importante que a rede, ao constatar essa situação de vulnerabilidade, aborde essa família de maneira multifacetada. Doutora Nayara, o que diz a legislação na proteção, na questão da segurança dessas crianças, né? Então, como foi citado, então, por exemplo, uma criança que tem ali trabalhos domésticos, ela está exposta a fogo, a algum perigo, no reciclado, que pode ter alguma doença, transmissão, corte, enfim, o que a legislação fala sobre essa proteção? Como eu mencionei, né, o Brasil ele é signatário de todos os decretos em relação ao trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Nós temos, felizmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a legislação trabalhista do nosso país. E nesse caso, onde aconteceu o trabalho infantil, a criança teve ali, foi exposta a esse risco, ela foi colocada numa situação laboral. Aqui, nesses tipos de situação, infelizmente, o trabalho aconteceu, ele precisa cessar no momento que se tem conhecimento dessa prática, desse ato, e a empresa irá responder não só, né, com uma possível cassação daquela permissão de que ela esteja constituída, mas ela precisa imediatamente cessar essa atividade com essa criança, esse adolescente, esse jovem, e ela vai responder legalmente com todos os direitos trabalhistas dessa criança. O que eu quero dizer com isso, né? É claro que não se pode ser permitido o trabalho infantil. É óbvio que isso foi uma ilegalidade, mas nós não podemos permitir também que o infrator seja beneficiado e tenha o seu patrimônio aumentado às custas dessa exploração infanto-juvenil. Então, essa criança vai ser retirada dessa situação. A exploração laboral é uma situação complexa de muitos fatores, tem várias formas dessa exploração acontecer, então como essa criança, para onde essa criança vai para que a sua proteção e segurança sejam restauradas, depende de situação para situação, se será necessário que ela vá, por exemplo, para a proteção do Estado, se ela vá para um abrigo, se ela vai ser institucionalizada,
Não estamos aqui buscando também, como eu mencionei, as famílias estão ali numa situação também vulnerável e a retirada do poder familiar tem que ser sempre o último recurso, mas depende qual é ali o entorno daquela situação que foi identificada. Então, o empresário, o dono daquele estabelecimento, ele vai responder legalmente por isso, vai arcar com todos os danos, vai arcar com todas as verbas rescisórias trabalhistas, uma vez que aconteceu, e a proteção da criança precisa ser analisada cada caso a caso. Doutora Elane, e esse risco, o que significa para a criança? Quais são as informações que ficam armazenadas ali no subconsciente? Ela tem... primeiro, eu gostaria de colocar o seguinte, a criança tem muito medo até de verbalizar, né, que ela está dentro dessa exploração laboral, principalmente o adolescente, né? O trauma, né, dessa não vivência, o medo, né, de às vezes sair do meio familiar por uma denúncia é muito constante, é muito traumático, porque a criança ela não tem noção do que ela está fazendo algo errado, né? No ver dela, ela está contribuindo para alguém, né? Ou para um pai, ou para a mãe, ou para uma avó. Mas isso nós estamos falando de trabalhos laborais simples, né? Às vezes um doméstico ou uma empresa. Então essa criança ela tem muito medo de participar do acolhimento, da escuta acolhedora, quando a gente tem, né, explica o que aconteceu, como é que ela está se relacionando com a família, o trabalho, como que ela se sente, por que falta na escola, quantas vezes falta na escola, se brinca, o que não brinca. Ela está sempre numa defensiva, então ela tem um isolamento da verdade, vamos dizer assim. E temos casos mais graves, né, a doutora até pode complementar, né, na legislação, de alguns estabelecimentos que chegam à prostituição infantil no trabalho de prostituição, né? Então isso é um trauma irreversível, né? É necessário um acolhimento com essas crianças e esses jovens, né, muito delicado, e tem que ter a somatória de vários fatores, jurídico, social, a psicologia atuando sempre, mas é algo, a dimensão, aonde vai chegar depende de cada criança, né? Depende de como que ela vai se defender emocionalmente de cada caso, mas pode chegar a ser irreversível o quadro emocional, pode chegar de tão grave que é. Doutora Nayara, e no caso dessas famílias que estão em vulnerabilidade, e às vezes elas encontram ali, até como vocês mesmas já disseram, a criança, o adolescente entende que está colaborando, que está ajudando com a família, né? Está ajudando a levar ali algum alimento, algum dinheiro para casa para comprar comida, por exemplo. Qual que é o papel do Estado em relação a isso? Essa proteção, inclusive da família, porque pode ser ali um momento de vulnerabilidade, um momento de desemprego, e essa família precisa ser assistida, não é? Como eu mencionei, essas famílias estão tão vulneráveis ali, economicamente, quanto essa criança, embora a criança, como muito importante ressaltar, está num estágio peculiar de desenvolvimento, então ela sim merece a proteção integral. A partir do momento que o Estado e nós como sociedade temos consciência desse fato, dessa situação extrema entre membros de uma família, elas precisam ser encaminhadas até um centro de referência da assistência social, para que elas possam ser arroladas e também terem conhecimento dos programas aos quais elas têm benefícios como cidadãos brasileiros. Infelizmente, o desconhecimento, e isso pelas vítimas, né, pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, e também pelas camadas mais vulneráveis, acabam agravando a sua situação, pois esses indivíduos não sabem que eles têm dinheiro a receber esse amparo estatal, a receber esse auxílio, a receber, por exemplo, uma Bolsa Família, a estarem participando de um programa de erradicação do trabalho infantil, a uma garantia, a um seguro-desemprego, eles não sabem que eles podem estar recebendo
salários mínimos para terem como suporte, alimentos. Então, esse desconhecimento agrava a situação. Então, é papel de todos que eles sejam encaminhados a esse centro de referência. Doutora Elaine, até a escola pode participar desse processo de informação? Ela pode e participa, e participa, né? A escola, o caminho, né, o mais rápido, né, é a segunda família da criança. Então, o professor está ali, ele começa a observar alguns sinais de que essa criança não está rendendo o suficiente, que ela não está brincando, porque ela chega cansada, com sono, ela tem um isolamento social inacreditável, ela não consegue brincar com outras crianças, ela tem dificuldade, ou então ela tem uma hiperatividade, às vezes exagerada, uma irritabilidade, porque às vezes não dorme o suficiente. Então o professor ele começa a identificar, primeiro os sintomas comportamentais e alguns sintomas físicos também, né? Existem escolas rurais que às vezes as crianças vêm com arranhões, elas vêm machucadas, né? E o professor também entende que isso está acontecendo. Ao acolhimento dessa criança na escola, conversar com essa criança, chamar essa família para verificar o que está acontecendo, além do que o rendimento de notas é muito baixo também. A maioria das crianças que trabalham não tem uma concentração adequada, né? Estudam menos, né? Tem menos acompanhamento, né? Para fazer uma tarefa de casa. Então a família, a escola, ela tem o dever, né? e de estar acolhendo essa família e a pedagoga, e temos o dever também das famílias ao redor a também ajudar, né? Temos os conselhos tutelares também, que são grandes parceiros, né, de estar dando informações para essas famílias, né? Então, e antes de chegar na denúncia, né? Então tem todo esse acolhimento, uma escuta bem acolhedora. E depois mostramos os caminhos, como a doutora explanou, né, de quais são os direitos que essa criança tem para que ela possa se desenvolver, né? Nós tivemos uma escola na periferia, de novo na reciclagem, porque é o meu mundo, né? E a criança vinha arranhada porque ela cortava garrafas PETs. Olha o perigo disso, né? E ela tinha um rendimento muito baixo, 11 anos de idade, ela era sempre reprovável de ano. Então a professora chamou, fez uma entrevista com a família realmente não tinha noção que ela tinha o direito de uma Bolsa Família, né? Não tinha noção disso, né? E melhorou, foi extraordinário, né? A criança parou de trabalhar, os pais foram orientados quanto a isso, ela parou de trabalhar e começou a ter um rendimento escolar adequado, voltou a sorrir, mas precisou de atendimento psicológico, entendeu? Junto com a escola, o serviço social, aí encaminhado para um CAPES, encaminhado para uma rede de atendimento. Todas as redes integradas acolhem a família e a criança, né? E é um trabalho, a escola tem um canal de visibilidade sobre isso muito forte. Então, e ela faz, né? Até quando se fala do conselho tutelar, tem muitas pessoas que já acham que ali é o último caminho. É quando realmente chega uma equipe, por exemplo, para retirar aquela criança, né? E tem um certo medo. É o que a gente escuta das pessoas ali. O conselho tutelar é como se fosse o castigo. Mas, na verdade, é ajuda. É uma ajuda, é um conselho, é um conselheiro, é uma pessoa que está ali para ajudar aquele bairro, aquela comunidade, é o mais próximo. Porque, às vezes, a mãe e o pai... tem aquela frase que eu tenho mais de 50 anos, então tem aquela frase que o trabalho enobrece, né? E é uma frase que, às vezes, as pessoas carregam isso de cultura para cultura. Então, quando uma família identifica uma empresa de reciclagem que faz isso, de repente ela é de fundo de quintal ou outra atividade, ela fala assim, todo mundo vai para a denúncia, vamos denunciar. Tal. E na verdade esse não é o caminho é de conscientização, sabe? O caminho é de falar, nós precisamos trabalhar juntos em sociedade. Às vezes um vizinho percebe uma criança no farol, ao invés de você saber que ele é teu vizinho e está lá no farol da esquina, chamar essa família ou chamar um conselheiro, vamos orientar essa família, porque é para isso que serve o conselho.
e não uma denúncia de vamos tirar a guarda dessa criança da sua família. Esse não é o melhor caminho. Como a doutora falou, esse é o último. É quando a criança realmente está correndo risco de vida. Esse é o último. O primeiro caminho é o acolhimento familiar e a terapia familiar com essa criança, assistência social para essa família. Nós temos um país rico, de políticas públicas, para ajudar a nossa sociedade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para tratar mais esse assunto. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre o trabalho infantil. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Elaine Venâncio, que é psicóloga, e em ambiente virtual, a doutora Nayara dos Santos da Silva, que é secretária executiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Doutora Nayara, no caso daquelas pessoas que estão ali vendendo coisas na rua, nos faróis, os adultos, mas estão com as crianças, não efetivamente as crianças estão indo até os carros. Isso também é considerado uma exploração infantil? Sim, e na verdade a corrupção de menores, que nós classificamos, é uma exploração de trabalho infantil, e mesmo que o adulto, o que acontece de fato, normalmente aquelas crianças estão ali, até mesmo porque as pessoas se sensibilizam mais nessa abordagem, e existe um adulto ali próximo a onde as crianças estão, cometendo essa exploração, essa corrupção de menores. Então, normalmente, até quem fica com a renda dessa exploração ali nas balas, acaba sendo um adulto. Elaine, até falar sobre a alternativa, né? Porque, por exemplo, até aqueles que vão ali vender as suas balas, o seu produto no farol, como a doutora Nayara já falou, que não pode levar a criança junto, o que fazer? Então, normalmente essas famílias, às vezes a criança ela estuda no meio período na sua escola, né? Uma das alternativas é ampliar, existem políticas sendo trabalhadas, ampliação de escolas integrais, para que ela tenha um acolhimento maior, né? E quando não existe, mais ou menos adolescentes, 9, 10, 11 anos, que estudam meio período, existem os centros CCAs, que nós chamamos aqui, né? Que são centros de acolhida das crianças, para que elas possam ter atividades diversas, teatro, cultura, dança. Então, realmente, o equipamento público, ele apresenta alternativas. Então, se você vê uma criança que está lá, estudou, de tarde ela está na rua com os pais, né? É uma exploração. E também está roubando o tempo dela de aprendizado, de cultura, do brincar. Então, existe sim alternativas e existe dentro dos equipamentos públicos, sim. Olha, de acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, foram lançadas 12 diretrizes que visam auxiliar as instituições, municípios e estados a manter ali, a melhorar uma elaboração sobre campanhas de sensibilização, né? E a gente vai pegar alguns pontos dessas campanhas, né? O que é necessário passar para a população. A gente já falou que muitas famílias em situação de vulnerabilidade não têm informação das políticas públicas que existem e que podem acolher essas famílias. Desses itens, né, são 12, fala sobre observar o contexto sociopolítico e territorial. Então, olhar esse contexto mesmo da criança ou do adolescente e avaliar aquilo que a gente falava até dos conselhos tutelares. Não é uma forma punitiva, mas é um cuidado. É um
cuidado, é um centro, né, de atendimento à família e ao bairro, né? Então isso é muito importante. É aquilo que a doutora estava falando, né? Nós não temos, às vezes as famílias não têm acesso a essa informação. Então, quanto maiores os profissionais e o equipamento público, né, políticas públicas de conscientização, de campanhas, maior vai ser a adesão, né, da população em geral. E nós estamos falando de um assunto, nós estamos focando somente nas famílias vulneráveis. Muitas pessoas que passam na rua e olham não têm consciência, não têm a ciência do que pode estar ajudando, né, e colaborando em não comprar aquele produto, de não dar um dinheiro para aquela bala, entendeu? E sim orientar as pessoas a procurarem os abrigos, procurarem os equipamentos públicos. Então, ao invés da gente, quando uma criança vem vender a sua bala, claro, a gente tem um acolhimento, é uma criança, mas olhar os adultos que estão ao redor, e orientá-los. Você sabia que você tem o direito de procurar um emprego, por exemplo, num CAT? Você sabia que o seu filho teria que estar numa escola? Ah, mas ele não pode. Ah, olha, você já procurou tal equipamento? Nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade não é só da família vulnerável. Às vezes não é só dos equipamentos. A responsabilidade é de todos nós, de todos os profissionais, né? Começando a não comprando, não colaborando com essa corrupção. Isso é muito importante a gente ter esse olhar, né? Então, quanto mais campanhas, quanto mais programas como este, quanto mais discussão na sociedade e começa dentro de conselhos de bairro, maior é o alcance de uma vitória. Né? De crianças na escola brincando, crianças estudando, crianças se desenvolvendo biopsicossocialmente. Bom, um outro item, uma outra direção que tem para essas campanhas, comunicar corretamente ao público o conceito de trabalho infantil. Nessa vertente, até a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, tem feito as suas ações, não é, doutora? Conta um pouco para a gente de que maneira esse departamento da OAB atua também, porque tem, lógico, a questão da justiça, mas tem a orientação. Então, qual é o nosso papel aqui junto dessa comissão? A comissão, nós somos responsáveis por questões pertinentes aos direitos difusos e coletivos e outros assuntos relevantes que envolvam as crianças e os adolescentes. Então, nós sempre procuramos realizar pesquisas, eventos de cooperação e organizações similares para manter no centro essa temática e também uma maneira de atuar perante todos os entes ali da rede de maneira descentralizada do judiciário. Nós estimulamos grupos de estudo para aprimorar a legislação, assim como proposições aos órgãos governamentais e denúncias a violações e monitoramento de políticas em defesa dos direitos da infância e do adolescente. Até a doutora Elaine tem um aspecto importante dessas diretrizes, fala assim, adequar a linguagem aos públicos-alvo. Ou seja, né, a gente tem várias pessoas envolvidas, além da criança, do adolescente, a família, a situação econômica, a escolaridade. Sim, né? Olha, eu vou falar, eu acho que a forma mais prática de a gente igualar essa informação é dentro da escola, sabe? Quando você chega na escola e os nossos filhos já começaram a aprender o ECA, logo que saiu, né? As crianças começaram a entender quais são os seus direitos, o jovem começou a entender quais são os seus direitos, começaram a fazer, às vezes, teatrinhos, eventos na família, na comunidade, sobre os direitos humanos e o direito da criança e do adolescente. Então, assim, começando com essa linguagem, né? Um professor e uma adaptação, né, da legislação mais próximo da família, né? Às vezes uma conferência é muito distante do bairro, né? Um conselho tutelar também pode promover isso. A escola promove com muito mais, faz parte dentro do programa, né, pedagógico, né, de trazer toda essa legislação mais próxima, né?
E a gente percebe que as universidades também, os centros de estudos e pesquisa também se aproximam mais, né, do bairro, quando vai buscar a população para informação, mas a melhor forma mesmo é começar dentro da escola. Família, professor, a psicóloga escolar, assistente social da unidade, o médico quando atende, vê lá aonde foi que você se machucou, né? O que aconteceu, e a criança também ter o direito de saber quais são os seus direitos. Eu acho que foi uma conquista fantástica quando o ECA entrou dentro da programação curricular pedagógica das nossas crianças e adolescentes. E até, doutora Nayara, dentro disso que a doutora Elaine está falando, uma das diretrizes também incidir na desnaturalização do trabalho infantil. Né? Então, falar sobre essa questão, que a gente já escutou muito. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com meus 8, 9 anos de idade, e eu estou aqui. A gente já escutou muito disso, né? A exceção, ela fortalece a regra. O que acontece de fato com uma criança que é inserida desde cedo nesse tipo de exploração é que ela vá perpetuar esse ciclo da pobreza, uma vez que ela não vai ter ali o seu desenvolvimento preservado, ela não terá a oportunidade do acesso à educação, de como se profissionalizar, essa criança se tornará um adulto onde só vai ter acesso da sua subsistência em subempregos. Então, claro, nós vemos sim pessoas que felizmente conseguiram elaborar e ir para além dessa situação de violência, mas essa é a exceção. A regra é de que crianças que são exploradas ali na sua infância, elas vão continuar sendo vulneráveis ao longo da sua vida. Então, nós precisamos desmistificar, até mesmo mais cedo você me perguntou como, quais são as formas. As formas são inúmeras, seria impossível aqui listar todas as atividades, basta nós sabermos sobre a idade dessa criança, quais são os direitos dessa criança, sabendo que a única exceção é a lei de aprendizagem, uma vez que essa legislação vai respeitar o seu desenvolvimento, vai ter como foco o seu estudo, todas as outras formas não devem ser naturalizadas. Infelizmente, as crianças, por serem vulneráveis, quem toma as decisões de sua vida são os adultos ou os representantes legais, então elas se sentem compelidas nessa ajuda, vendo a situação em outras, a família nessa situação vulnerável. É importante que todos os membros da sociedade, ao observar isso, entrem em contato. O Conselho Tutelar é o primeiro que deve ser notificado para fazer todo esse apoio multifacetado. E doutora, a senhora falou da denúncia, ela pode ser feita pelo Disque 100, tem outro caminho também? Claro, claro. Como eu mencionei, sempre vou bater aqui em regras sobre o Conselho Tutelar, uma vez que ele precisa estar ciente. O canal do Disque 100, ele está sempre aberto para receber denúncias, e eu reforço que alguns municípios existem canais de ligação próprios para trabalho infantil, então vai ter um outro número onde você vai falar diretamente sobre essas situações, mas também é muito importante que qualquer atividade de trabalho infantil seja denunciada na Delegacia Regional do Trabalho. Ela também permite que você faça denúncias online, assim como presenciais, na Secretaria de Assistência Social, para além do Conselho Tutelar, e ao Ministério Público do Trabalho, que é o responsável por prosseguir com as denúncias nessas situações. Até antes de passar para a doutora Elaine uma pergunta, eu queria perguntar em relação a aquelas crianças. Hoje em dia a gente até agora falou muito sobre as questões de vulnerabilidade, crianças e famílias nesse contexto. Mas hoje tem muita criança trabalhando em outras áreas, seja ali em redes sociais, às vezes até na obrigatoriedade de criar conteúdo, participar de, enfim, publicidade. Como que fica, doutora Nayara, a legislação em relação a isso? Até que ponto uma criança que é modelo, ela está trabalhando? Está errado ou está certo?
Bom, em relação às redes sociais, ainda é um caminho, é um local onde nós estamos tateando junto com a legislação, já que nós estamos tendo esse boom, né, do acesso e até mesmo da exposição pelos pais. Hoje em dia, nós já temos estudos que comprovam o quão maléfico é para uma criança ter ali o seu desenvolvimento exposto. Mas da legislação, quando estamos dizendo da proibição do trabalho infantil, ela possui três exceções: a lei de aprendizagem, o trabalho desportivo e também o trabalho artístico. O trabalho artístico, ele vai ter regulamentações específicas para garantir o bem-estar dessa criança que está realmente em laboro, e aí todas as suas especificações necessárias para que ela tenha ali o seu desenvolvimento escolar, para que ela tenha a sua segurança física também preservada, já que essa criança vai estar num ambiente entre outros adultos. Então, na legislação, nós já temos essas especificações para esses outros tipos de trabalho. As mídias sociais, elas são um terreno onde nós, pesquisadores desse campo, estamos cada vez mais nos fortalecendo para ter diretrizes que possa regulamentar esse acesso à tela, principalmente na instrução dos pais e tutores legais sobre esse acesso. Doutora Elaine, e aí? E a questão psicológica, né, dessas crianças que entendem sim que estão trabalhando, mas são crianças, tem a questão das artes, o que a doutora já explicou para a gente que é autorizado, mas a gente vê que tem várias crianças que o conteúdo é gerado pelo dia a dia delas, pelo brinquedo que ela abriu, pela forma que ela manipulou tal situação ou tal produto, e aí? E aí, né? Nós estamos caminhando para uma nova demanda futura, né? Isso é uma nova demanda. Existe uma matéria que está surgindo desde o Jardim da Infância, que chama-se Ensinar o seu filho a ser empreendedor. Não sei se você quem tem mãe aqui já viu que tem essa matéria lá, empreendedorismo, né? Projeto de vida. Ali é uma forma de aprendizado, né? Como que eu faço algumas atividades, posso ter uma recompensa, uma economia, mas é um projeto. Ela não pode ser instalada como um trabalho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, às vezes, alguns pais, na empolgação, que vê que a criança está lá estudando o seu projeto, está fazendo a sua economia, vendendo a sua bijuteria, que compra lá o brinquedinho, monta a bijuteria, vai vender na escola, tal. Então, às vezes, eles falam de empreendedorismo, mas dali pode partir por uma coisa de um trabalho. E você tem que ter sempre a supervisão, pais. Até onde o seu filho está indo, até onde esse trabalho está comprometendo, né, o seu aprendizado, o seu brincar, o seu estudar, né? A criança não tem formação ainda, né, para estar assumindo uma carga de trabalho, de horário. Quando se fala de programas infantis, artísticos, existe uma série de regulamentações, né? A criança precisa estar cumprindo o horário de escola, ela precisa estar comprovando que ela tem as notas, que o desempenho intelectual dela na escola está adequado, né? Então, assim, tem-se um alerta, um cuidado, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento dos pais e a orientação às suas famílias, né? Mas existe aí um caminho que eu percebo que vai surgir uma nova demanda com essa história de crianças aprendendo projeto de vida e empreendedorismo, né? E começam na fabricação de games, né? Plataformas de joguinhos, né? Eles fazem os personagens, tal. Numa inocência, podemos chegar a uma nova demanda, né, doutora? Com certeza isso vai ser uma nova demanda, até porque o ECA, ele reforça a preservação do direito de imagem dessa criança e desse adolescente. E vai ser bem necessário também que a gente possa instruir os pais e os tutores sobre o uso dessa imagem para a própria proteção
desse indivíduo. Exato. Isso pode acarretar no futuro essa questão, às vezes, do narcisismo, pessoas que precisam das redes sociais, precisam aparecer, porque hoje em dia a gente sabe que tem quanto mais likes, curtidas, ali é monetizado. Exatamente. A pessoa recebe para isso. Então, é assim, vão surgindo caminhos perigosos para que você instale problemas de personalidade, problemas de distúrbios psicológicos, e aí pode ser variando. Aí temos um leque de patologias que podem se abrir. Aí depende de cada criança, de cada adolescente. Adolescentes podem entrar em depressão porque não conseguiram um número X de seguidores na sua rede social, né? Ou então a sua imagem é exposta, e a gente pode até virar crime, né? Virtual também. Então tem um leque de possibilidades. Então, assim, precisamos sempre estar monitorando os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos jovens, porque eles querem conhecer o mundo. E na inocência, eles não têm... Nós somos responsáveis de falar para ele, olha, até onde você pode ir, até onde você está sendo protegido. Né? Então, somos nós os responsáveis. Então, pode sim surgir, infelizmente, novas demandas e novos problemas de saúde mental. Doutora Nayara, nós já temos o ECA, então, que traz ali todas as diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes. Mas a gente pode falar que, assim como as coisas, né, estão mudando, a gente tem outras demandas aparecendo, existem novidades dentro desse ramo, dessa proteção à criança e o adolescente? Tem pesquisas que mostram, então, um avanço para isso? A sociedade, assim como ela avança, avançam os desafios e avança a legislação. Nós tivemos uma operação recente sobre o bullying e os crimes virtuais. Então, embora nós estejamos já consolidados com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme os desafios vão sendo apresentados, nós, pesquisadores atuantes, rede que está pela defesa e promoção dos direitos da criança, do adolescente e dos jovens, também precisamos avançar para que tudo esteja sendo preservado de acordo com o contexto que estamos vivendo na época. Então, cada vez mais com esses desafios, como é a internet, o desenvolvimento dos jovens, e falando sobre a intersecção da exploração de imagem desse trabalho infantil, dessas crianças e adolescentes, eu vejo sim, juridicamente, nós avançando na proteção para que possamos apoiar melhor para um cenário futuro, né, no desenvolvimento dessa população. E doutora, a senhora comentou também que há um período em que a criança, o adolescente, na verdade, pode começar algumas atividades do trabalho, mas ele está num programa de aprendizagem. Muitas empresas acabam levando isso como um trabalho. Colocam ali, né, contratam o adolescente, mas colocam sobre ele o peso, a responsabilidade de um trabalhador. Fala um pouco para a gente dessa diferença, o que não pode acontecer num ambiente que tem um adolescente ali nesse sistema de aprendizagem. Bom, como eu mencionei, do 0 a 13 anos a proibição ela é total, e a partir dos 14 aos 16 nós temos a legislação do trabalho na condição de aprendiz. Esse trabalho ele vai sempre observar o horário escolar dessa criança, desse adolescente. Existem diversas atividades que não vão estar correlatadas ao trabalho desse adolescente, como atividades insalubres, perigosas, penosas, horas extras, trabalho noturno, trabalho das quais vão ser prejudiciais à sua formação intelectual, psicológica, social ou moral. Então, existem sim, por lei, diversas restrições a esse trabalho que devem ser observadas pelas empresas e já está ali em conjunto com a lei do menor aprendiz. Até, doutora Elaine, essa questão de estar ali para aprender, né, é diferente. E o que pode ocasionar, o que pode gerar nesse adolescente, esse período de aprendizagem também para o trabalho?
O Jovem Aprendiz é um programa maravilhoso, né? Porque ele traz o jovem, né, para o ambiente corporativo, um ambiente de trabalho acolhedor. Ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser como se fosse uma escola. E o jovem, ele se sente importante naquela posição, sabe? Ele se sente valorizado e traz o quê? Fatores motivacionais para que ele possa continuar estudando. Então vejam só, um jovem de 14 anos começa a trabalhar numa instituição bancária, ajudando, ele já começa a ver referências de adultos formados que já têm condições de carreira e ele começa a vislumbrar esse futuro para ele. Então, assim, é um processo de passo a passo, de referência, né? Agora, se essa referência for negativa também, não for dentro dos padrões legais, se torna um trauma. A criança e o adolescente, o jovem acaba ficando desestimulado, né, a buscar novos estudos, né? Mas ele é muito importante, é um programa maravilhoso porque estimula o jovem a cada vez mais se aperfeiçoar para a sua vida adulta. E é interessante, né, isso que a senhora traz, porque no período correto pode ser um estímulo positivo. Assim como a doutora Nayara disse que no período errado, no caso na infância, pode fazer com que a pessoa fique naquele ciclo, né, de pobreza e tenha aquilo como referência. Priscila. Claro. Existem certas impressões de vivências que nós carregamos depois para os nossos padrões genéticos. Sabe? E aí esse ciclo vai ser passado para os filhos dos filhos dos filhos. Né? Então, é muito importante a gente promover para esse jovem, no tempo certo, que a valorização, né, do aprendizado dele dentro da relação trabalho. Né? Para que ele possa sonhar. Dentro da orientação vocacional, né, uma das coisas muito pouco faladas hoje no nosso país, né, é pouco procurado. Só mesmo a elite que procura fazer seus testes, né? É buscar, eu nasci com qual dom? Como que eu posso promover o meu melhor para a sociedade? Né? Como uma advogada, como uma psicóloga, como uma repórter. Né? E essa idade dos 14 anos, com referências positivas, faz com que esse jovem possa descobrir o seu talento. Né? Isso é o mais importante. Então, devemos e podemos trazer para essa criança até os 13 e aos 14 em diante esse direito, né, de contribuição, de descobrir qual é o seu talento para contribuir para uma sociedade melhor. Bom, nosso programa chegou no finalzinho. Eu quero agradecer às nossas convidadas hoje, também deixar um minutinho para a consideração final. Doutora Nayara dos Santos da Silva, secretária executiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui sempre disponível para falar sobre a proteção integral das nossas crianças, adolescentes e jovens. É importante que a gente haja como sociedade, haja em conjunto para a proteção, para que a gente possa assegurar esses direitos tão fundamentais dessa camada tão vulnerável perante a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Também agradeço aqui comigo a doutora Elaine Venâncio, psicóloga. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês e aos pais e famílias que estão nos assistindo, que possamos juntos proteger os jovens, as nossas crianças, os jovens e adolescentes para uma sociedade melhor. Reiterando. Bom, a Lesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Lesp. Tchau, tchau.